um best-seller de qualidade. Mas o que é um best-seller de qualidade? Eu sou o Antônio Sampaio Doria, do Blogs e Livros. Então, estou aqui com o livro A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Eu vou tentar explicar o que é um livro, um best-seller de qualidade. Gente, um best-seller é um livro que vende muito, claro. Mas a questão é por que vende muito. Em alguns casos é porque as pessoas se apaixonam pelo livro. Elas amam aquele livro. É o caso deste livro aqui. Ele vendeu 15 milhões de exemplares. Gente, é muito, é um número quase que absurdo. Isso assim, é coisa de sucesso universal, vendeu no mundo todo. Neste caso, as pessoas amam porque são páginas carregadas de emoção e de mistério. Duas coisas que prendem muito atenção. E no caso da emoção, não é emoção apenas do personagem principal, é a emoção de todos os personagens. Numa mesma página você tem a emoção de um personagem que bate, que se choca com a emoção de outro personagem. E é tudo muito convincente, muito autêntico. E tem a parte do mistério, que nos prende muita atenção também. Como eu disse que é um livro de qualidade, primeiro eu vou contar um pouquinho da história e depois eu vou tentar explicar o que é a qualidade que este livro tem. Porque muita gente pode não saber o que é a qualidade que alguns livros têm e outros não têm. Essa história do Daniel Sampere, ou Sempere, não tenho certeza, que começa quando ele tem 11 anos. Ele vai fazer 11 anos. Ele não tem mãe, ele mora com o pai. E o pai fala, olha, agora que você vai fazer 11 anos, eu vou te levar num lugar muito especial. É o Cemitério dos Livros Esquecidos. Tanto que o Cemitério dos Livros Esquecidos se tornou o nome de uma quadrilogia dos livros desse autor. Bom, o pai leva ele lá, fala assim, bom, é um lugar imenso, onde alguns livreiros, algumas pessoas apaixonadas por livros, guardam os livros lá para que eles não se percam, para que um dia alguém possa ler esses livros. E o pai dele é um livreiro, tem uma livraria, que é um sebo, na verdade, vende livros usados. Aí eles vão lá, é um lugar imenso, só tem um homem que toma conta daquilo, e ali também tem o costume que quando a pessoa vai pela primeira vez, ela pode escolher um livro que está ali. E ele pega um livro ao acaso e escolhe A Sombra do Vento, de Julián Carax. Tudo isso já mostra que é um livro sobre livros, é um livro sobre um escritor, é um livro de alguém que é apaixonado por livros, como é esse Cemitério dos Livros Esquecidos. São pessoas apaixonadas por livros que criaram esse espaço. O Daniel lê o livro, adora, fica assim, querendo saber mais sobre o autor Julián Carax. Aí o pai dele não sabe explicar muita coisa sobre esse autor e vão ali visitar um outro cara que é apaixonado por livros, também uma espécie de livreiro, que é o Barceló. Eles vão na casa dele. E o Barceló imediatamente se interessa e diz assim, então você tem agora um livro do Julián Carax, e oferece para comprar o livro dele. Ele fala, não quero vender, não posso vender, não, por preço nenhum eu vou vender. E esse Barceló tem uma sobrinha muito bonita que ele fica olhando e logo ele percebe, depois que ele está admirando a beleza dela, ele percebe que ela é cega e ele fica assim. Então isso já dá o tom do livro. É a beleza, a sedução, ao mesmo tempo o mistério, uma coisa que assusta, que dá um pouco de medo. Aí ele vai conversar com essa moça que chama Clara e fica muito amigo dela, porque ela também tinha lido um livro do Julián Carax. Ele descobre que os dois são apaixonados por esse autor. Ela também gostava muito desse autor, que tinha sido apresentado para ela por um professor.
Então ele fala, não, eu vou ler este livro do Julian Carax para você. E ele começa a ir na casa dela para ler o livro para ela. E ele tem agora 11 anos. Essa relação vai durar anos. Eles vão conversar, vão ficar amigos e ele vai se apaixonar por ela. Mas ela tem 10 anos a mais que ele. E o que você acha? Que essa paixão vai dar certo ou não? Mas aí tem uma seguinte questão. Você viu que o tio da Clara, que é o Barceló, quis comprar o livro por uma soma muito alta. E a Clara diz o seguinte, esse professor que eu tinha contou que os livros do Carax são muito difíceis de achar. Por quê? Porque existe alguém, um homem, que compra os livros dele para queimar. Ele vai comprando os livros dele para queimar tudo. Então nós temos dois grandes mistérios. Quem foi Julian Carax, que viveu entre Barcelona e Paris, uma vida também muito misteriosa, e por que tem este cara que quer queimar todos os livros dele, tenta comprar os livros dele para queimar. E de fato, um pouco depois, numa outra etapa, ele está andando na rua, Daniel está andando na rua à noite, chega um estranho e pergunta se ele tem um livro do Carax, que ele quer comprar, o misterioso, aquele cara que queima os livros. Ele fala, não, eu não tenho, não está mais comigo, não, se eu tivesse eu também não venderia. Quer dizer, existe de fato alguém que quer queimar os livros. Então a história é cheia de descobertas em meio a mistérios. Cada personagem que entra na história conta uma versão da história que vai se expandindo, e só vai ficar clara realmente no final. A gente só vai entender no final. E são muitos personagens. Vai entrar a família do Julian Carax, vão entrar os amigos de colégio do Julian Carax, todos eles são muito importantes nessa história, e uma série de paixões pelas mulheres, que os homens, essa história contada do ponto de vista masculino. Os homens se apaixonam por mulheres que aparecem na trama, como o próprio Daniel se apaixona. Então, vai existir um certo espelhamento entre o Daniel, que vai passando 16, 17, 18, 20 anos, e o Julian Carax. As histórias deles acabam sendo muito parecidas. Eu espero que eu tenha te convencido a ler esse livro, mas agora eu vou falar da qualidade do texto. Gente, texto trabalhado, bem pensado, é uma coisa diferente. Você não lê com tanta rapidez, porque você tem que prestar atenção. É um texto cheio de imagens e sensações. E como está escrito aqui, é um livro que mistura os gêneros. Ele é um romance de aventura, ele é literatura gótica e ele é um folhetim amoroso, cheio de amor e drama. Aliás, tem uma coisa aqui que diz o seguinte. Ele está falando aqui do próprio livro do Julian Carax. À medida que avançava, a estrutura do relato fez-me lembrar daquelas bonecas russas que contêm em si mesmas inúmeras miniaturas. Quer dizer, é uma história dentro da outra. Aí você abre, tem uma história lá dentro também. Aí você abre, tem outra história. Cada etapa vai se aprofundando e vai revelando a essência dessa história. Então isso aqui se aplica a este próprio livro. É metalinguístico, quer dizer, é um livro que fala do próprio livro. Agora eu vou dar alguns exemplos de texto bem escrito. Seu rosto e seus braços vestiam uma pele pálida, quase translúcida. Era Clara. Inclusive, como ela é cega, ela vai pôr a mão no rosto dele para conhecer, para saber como ele é. Comparações e metáforas diferentes. Olha só, era tão natural quanto a água da torneira, e aquela tristeza muda que sangrava das paredes da cidade ferida era o verdadeiro rosto da sua alma. Ele está falando de Barcelona. Quer dizer, a cidade você vê aqui que tem uma personalidade sombria, no caso desse livro, porque este livro se passa durante a Guerra Civil Espanhola e a ditadura de Franco. Aliás, eu estava vendo
Sabe quanto tempo durou a ditadura de Franco? 40 anos. De 1936 a 1975. Imagina você estar num país que passa 40 anos com o mesmo governante. Paris é a única cidade do mundo onde morrer de fome ainda é considerado arte. Aqui falando de um personagem que já morreu. Uma embolia o levou na noite de Todos os Santos, com um charuto, corriba na boca e uma menina de 25 anos no colo. Veja como em uma única frase consegue mostrar vários aspectos do personagem. Quer dizer, uma linguagem densa. Ela agora é outra mulher. Imagine que até aprendeu a tricotar e ouvi dizer que não se veste mais como Simone de Beauvoir. Quer dizer, ela deixou de ser feminista. E aí vai surgir um personagem na história que se chama Fermin. As coisas que ele fala, as tiradas dele, gente, são muito criativas. Olha só, segundo ele está falando de alguns livros aqui. Não passavam de fantasias misóginas para funcionários públicos com problemas de prisão de ventre e beatas entediadas que sonhavam em entregar-se ao vício e ter uma vida de putas perversas. Quer dizer, ele está falando aqui de livros meio eróticos. Ou seja, com tantas qualidades, criatividade, emoção, mistério, é muito difícil não gostar deste livro. A gente fica preso por essa história, a gente gosta dos personagens principais, enfim, é muito, muito legal esse livro. Você vai ler um best-seller, você vai ficar preso pelo livro e tem qualidade, tem uma linguagem muito bem trabalhada e criativa. E tem aquela coisa gótica, né, do assustador, do escuro, do tenebroso. E esse lado gótico se remete ao Edgar Allan Poe, um dos maiores escritores do mundo. Então tem tudo a ver com essa coisa que ele está passando aqui, de uma Barcelona em guerra, difícil, violenta, tem tudo a ver com o clima da época. Eu recomendo para vocês A Sombra do Vento, de Carlos Ruiz Zafón. Até a próxima e dê o seu like.